Olá a todos aí que mais uma vez aqui chega no nosso canal do YouTube, no nosso podcast ABC News. E hoje a gente vai entrevistar aqui um candidato, um pré-candidato a deputado estadual, ele que é lá de Diadema, tem um trabalho extenso, no quarto mandato aí como vereador, tem uma história bacana, legal de se falar, que a gente vai começar já com isso, que é antes ele ser vereador, que é do pai dele, é uma história que ele gosta de abordar também. Quem é de Diadema sabe dessa história, a gente vai agora transmitir para vocês também. Vamos entrar nas políticas públicas aí de habitação, políticas públicas aí da cidade de Diadema, que interfere diretamente na cidade, na população, e que o vereador tem bastante a dizer. Estamos aqui hoje com Josa Queiroz, né, e vamos abordar vários assuntos para que ele possa aí, né, trazer informações para a gente, né, Josa? Muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço, Elias, você, o Wallace, todos os internautas aqui que acompanham o trabalho de vocês na ABC News. Trabalho importante, democratizando sempre a informação, possibilitando que a gente possa debater, discutir assuntos de relevância, seja no nosso município, na região do ABCD, MRR, seja no estado de São Paulo, né? Porque eu acho que esse ano é um ano que a gente tem que debater e discutir muito o estado de São Paulo. Exatamente. Estamos com o Wallace aqui também, conhecido nosso aqui, de bancada. Eu e ele sempre entrevistando. Tudo bem, Wallace? Bom dia. Bom dia, vereador. Obrigado pela presença aqui mais uma vez, conosco aí, sempre junto. Abordar os assuntos aqui com o Josa Queiroz. Tem feito uma política Boa lá em eh, Diadema. de contrastes, né? Exatamente. Você quer, Bastante. Bastante. você quer começar Vamos lá detalhes? iniciar com essa história de superação aqui do vereador, né? Veio com a família dele lá do Nordeste, né, vereador? Queria que o senhor comentasse um pouquinho como é que foi a vinda da sua família para cá? Como é que vocês se instalaram em Diadema? Qual foi o bairro lá que o senhor costuma trabalhar lá? E como é que foi essa vida que vocês tiveram? Então, nossa vida, Wallace, é exemplo da maioria dos migrantes nordestinos, né? Meu pai veio inicialmente na década de 70 para Diadema, fugindo da seca do Nordeste, se instalou na cidade e um ano depois veio minha mãe, eu e mais os meus dois irmãos, né? Eh, não demorou muito tempo para que tanto meu pai quanto a minha mãe se envolvesse na militância política. Ambos foram trabalhar na época numa montadora grande, lá no bairro da Paulicéia, em São Bernardo do Campo, vizinho a Diadema, e a partir daí foi muito rápido, né, a relação que eles acabaram estabelecendo com o movimento sindical, que já era muito forte naquela época, né. Meu pai acabou sendo mandado embora, minha mãe antes, depois o meu pai, nas greves de 80, 79 para 80. E aí ele, acabou decidindo instalar um comércio no Jardim Caema, na Avenida Dom João VI, onde nós estamos até hoje, que foi a Casa do Norte São José. Mas, inevitavelmente, mesmo estando, à frente, do seu comércio, né, ele nunca deixou de militar. Então, o espaço também virou uma referência, já que naquela época Diadema era uma cidade desprovida de praticamente tudo, né? Ainda mais nas regiões periféricas. É uma cidade com muitas favelas, desprovida de infraestrutura, de saneamento básico, energia elétrica, água, equipamentos públicos, né? E o Zé do Norte, a dona Raimunda, pela relação que eles constituíram no movimento sindical e também em função da eleição de 82 ter sido a eleição que elegeu o primeiro prefeito do Brasil na cidade de Diadema, o Gilson Menezes, aquele espaço acabou virando uma extensão, né, de reivindicação da comunidade, da população, e essa relação política deles também facilitava muito esse diálogo com o poder público, né. Passaram-se os anos e em 92, depois de uma longa discussão com a comunidade, que queria ter um representante do bairro na Câmara Municipal, na política local,
decidiu-se que o nome dele seria lançado a vereador. E isso acabou ocorrendo. Ele acabou saindo candidato em 1992, na época compondo a chapa do ex-prefeito Felipe, e ele se elegeu com 926 votos. Mudou os números, hein? Eu tenho eles todos de cabeça. E daí em diante foi uma sequência de mais 4 eleições, né? Até que em 2012 ele já vinha com alguma debilidade em relação à sua saúde, havia tido um AVC, depois ele teve que se submeter a um transplante de rins, enfim, então ele vinha numa condição de bastante debilidade. Então, uma decisão dele de que não iria mais disputar a eleição, o grupo político, que sempre esteve em volta dele, decidiu lançar o meu nome. Aí assim aconteceu, né? Em 2012 me lancei a primeira vez, me elegi e também venho numa sequência de 3 eleições, a quarta agora, eleições consecutivas, né? Ocupando um espaço na Câmara Municipal de Diadema e fazendo parte do cenário político, não apenas de Diadema, mas da região do ABCD, né? Então, é uma história que vem desde a década de 70 e esses anos todos a gente vem dando a nossa contribuição para a cidade de Diadema e para a região do ABC também. Mas, vereador, acho que antes do senhor se tornar vereador realmente, acho que você assumiu um outro cargo importante na cidade, né? Foi secretário ou foi depois? Como é que foi assim? Sim, eu fui Secretário de secretário, habitação? na realidade, eu sou oriundo do movimento de moradia, né? Hum. A minha militância, meu pai se elegeu em 1992. Eh, Nessa ocasião, eu acabei ficando distante um período da política também. Até porque nós tínhamos a Casa do Norte. Eu falei, não, eu vou continuar aqui na Casa do Norte, tocando, vi ali a oportunidade, né, de tocar o meu próprio comércio, ainda muito novo, né? Só que nós chegamos à seguinte conclusão, de que naquele momento era incompatível, né, as duas coisas. Ele está na Câmara Municipal enquanto vereador, tocando o seu primeiro mandato, e eu na Casa do Norte. Tinha uma confusão muito grande da galera, né? A gente acabou descobrindo que foram só 926 votos, mas na prática já estava perto dos 4, 5 mil votos, né? Todo mundo que tinha votado nele querendo levar um jabazinho, um requeijão, um fiadinho. Então, meu, vai ser incompatível esse negócio aqui, tá? Infelizmente tem esse tipo de mistura, né? Uhum. E aí a gente arrendou a Casa do Norte e eu fui trabalhar com venda de frutas, montei algumas barracas lá em Diadema, barracas 24 horas. E aí eu acabei participando de algumas reuniões através do meu pai, do mandato dele, da galera que estava se reunindo lá na região do Caema, Santa Cruz, Favela do Padre, Vila Alice, Vila Olinda. eh, Time de futebol, carnaval, Não, mas eu também. acabei me envolvendo com o É, movimento de moradia, de Elias. moradia. Porque tinha um movimento muito forte naquele período, que era o movimento em defesa da urbanização das favelas ali naquela região. Tá. Tinha ali um aglomerado, né, muito grande de Favelas favelas rivais. ali, então tinha uma articulação. Então, assim, as pessoas também me conheciam muito e acabavam chegando em mim para poder, vamos falar com seu pai, que ele é vereador, para organizar um movimento. Eu acabei me envolvendo no movimento de moradia. E, né, fui militar no movimento de moradia e me apaixonei pela luta do movimento de moradia, principalmente na zona norte de Diadema. E fiquei um longo período organizando o movimento de moradia. Quando o Felipe venceu as eleições de 2000 e ele foi reconduzido novamente ao cargo de prefeito, ele me fez o convite, porque o prefeito anterior, que era o Gilson Menezes, ele havia acabado com a Secretaria de Habitação, que sempre foi uma marca muito forte na cidade de Diadema. Uhum. As políticas de habitação sempre foram exemplos, inclusive internacionais, de políticas bem-sucedidas, principalmente no modelo que se constituiu em Diadema, que é o modelo de urbanizar as favelas com os moradores nos seus próprios locais,
sem tirar muita gente do seu Do seu local de local. moradia, porque aí você não interferia muito na vida das pessoas. E também porque Diadema sempre foi uma cidade extremamente com escassez de terras, né? Então a prefeitura adotou esse modelo de urbanização no próprio local. E o Gilson acabou tendo a ideia de acabar com a secretaria, que era uma referência, virou um departamento da Secretaria de Obras, e o Felipe me convidou em 2001 para mim assumir o departamento de habitação, reorganizar a transição para que anos depois viesse a se tornar novamente uma secretaria, mas principalmente para estabelecer uma interlocução junto ao movimento de moradia na retomada do diálogo e na elaboração de maneira coletiva das políticas habitacionais. Então, nada melhor do que alguém de dentro do próprio movimento, né? Então, fui lá com essa tarefa e acabei ficando 8 anos, né? Aí fiquei diretor durante 1 ano e 2 meses. Depois nós fizemos a transição, criamos novamente a secretaria. Foi feito o convite, assumi a secretaria e fiquei até o final de 2008 à frente da Secretaria de Habitação. Conhecendo bem no movimento que você estava, quando você vai para secretário, você tinha já o mapa na cabeça, tanto que nesse período, você pode falar melhor para a gente, foram mais de 3.000, 3.088, 80, se eu não estou enganado, entregues. 3.080, né, É, unidades habitacionais isso, que nós produzimos. durante esses 8 anos, essa entrega? Foi. E aí, muito graças, primeiro, à articulação do movimento, nós A gente olha reorganizamos. assim, 3.080, parece pouco para É 8 muita anos, mas coisa. é muito e não é fácil, Não, né? não, Estruturar, não, organizar tudo isso não, para não é. chegar na entrega. Acho que essa coisa da rearticulação do movimento, redefinição de uma lista de atendimento, de definição através do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, das prioridades, da retomada do programa de urbanização, da criação do Departamento de Regularização Fundiária, que também ocorreu durante esse período, que possibilitou que a gente pudesse avançar na política da entrega de escrituras indefinitivas, mas principalmente na articulação junto ao governo do estado e ao governo federal. Então, essas 3.080 unidades, 80% dessas unidades não foram produzidas com recursos próprios, né? Foram parcerias com o governo do estado, Companhia Habitacional de Desenvolvimento Urbano e também com o Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Habitação. Então, nós trouxemos o programa de arrendamento residencial para o município. Nós também teve recurso do município que nós desapropriamos algumas áreas públicas, firmamos convênio com o governo do estado naquela ocasião e conseguimos dessa maneira fazer, talvez num curto espaço de tempo, porque não é fácil você produzir habitação, Não. né? Habitação, Organizar a parte é, burocrática, técnica e justamente os depois os planos de projetos, construir. aprovar, viabilizar recurso, definição de demandas, entendeu? Que eu acho que isso é a parte mais importante, porque é o seguinte, a demanda da habitação, ela tem que ter algum efeito prático na vida das pessoas. Então, nós conseguimos, nessas relações, estabelecer, evidentemente, que uma parcela de atendimento para famílias que estavam cadastradas nos programas habitacionais, seja do governo federal, seja do governo estadual no município, mas uma parcela significativa nós conseguimos indicar como a gente chama de demanda fechada, para que nós tivéssemos a oportunidade de tirando, removendo essas famílias de várias localidades da cidade, nós tivéssemos as condições de poder concluir os processos de urbanização dessas áreas que precisavam de remoção. Então, foi um jogo muito bem feito e, evidentemente, que a gente tem aqui que dar os devidos méritos, né? A uma baita de uma equipe que eu tive a oportunidade de coordenar nesses 8 anos. Profissionais extremamente competentes, funcionários na sua quase que totalidade de carreira da Prefeitura Municipal, pessoas com extremo conhecimento na área de habitação, acho que, Marta Cireira, Wagner, Della Mônica, Armando, Shed, Ana Maria, Zuleika,
Cara, tinha uma galera, meu, que era, meu, Fiada. puta, Mauriclé, não posso deixar de falar da Mauriclé, inclusive, né, não está mais entre nós. Mauriclé é uma galera afiadíssima e nós tínhamos uma política que era muito interessante, que era de um trabalho, intersetorial. Então a gente tinha no mesmo grupo de trabalho a galera da área de engenharia, de arquitetura e da assistência, né. Então, os projetos eram discutidos de maneira articulada entre essas 3 áreas. E evidentemente que também a gente teve um aporte muito grande de uma galera, principalmente o pessoal que veio, eh, da faculdade, os estagiários, né. A academia também, ela possibilitou, chegou um determinado período que a gente tinha 40 e poucos estagiários dentro da nossa estrutura. E não eram estagiários que vinham fazer só o estágio, eram estagiários que também estavam trazendo, um modelo de produção de habitação que estava sendo desenvolvido dentro das suas respectivas faculdades e que era uma troca também com essa galera mais experiente, com a galera mais nova, com muita autonomia. Tanto Wallace, Elias, eu chego hoje, cara, eu ando muito no estado de São Paulo. Eu não tenho um lugar que eu não chego e que eu não encontro Encontra alguém. alguém que foi estagiário nosso, que trabalhou durante esses 8 anos nas nossas equipes e que hoje está na ponta de algum serviço de habitação em alguma cidade, ou está em alguma consultoria, em alguma assessoria. Então, isso é muito gratificante, porque para além da gente ter promovido habitação para 3.080 famílias com produção de habitação nova, indiretamente nós também intervimos em várias favelas naquele período que atendeu basicamente em torno de mais umas 2.500, 3.000 famílias com urbanização. Lançamos o programa Tá Bonito, que foi um programa que procurava revitalizar as fachadas dos núcleos habitacionais, porque Diadema é conhecido como a cidade vermelha. Uhum. Inclusive um projeto que hoje o governo do estado tem. Você pode ver na Imigrantes ali na Monfort ou no Uhum, DR, em uhum. São Bernardo da Anchieta, que você vai ver Volta, revitalização de fachadas. tem que pintar novamente agora, né? Tem que pintar, mas é um processo permanente É, isso, né. Agora, você também não pode ficar ad eterno. aham. Então você também não pode criar um programa que você a vida inteira, Vai manter você fique aquilo. sustentando. Ah, Então você tem sim. que mostrar: "Ó, Dá eu pra não". fazer assim, É fica melhor, isso, mais fica melhor, bonito. mais bonito. É lógico que tem famílias que têm mais dificuldade, porque não Sim, tem uma estrutura de andaime e tal, para poder chegar, mas isso é possível se você organizar a comunidade através de exatamente. cooperativas, enfim, cara, Entre as então lideranças agora da é comunidade isso, para e ajudar. provocar isso, né, mas eu tenho, cara, eu tenho um puta de uma gratidão, por ter sido possibilitado na minha carreira política esse período de comandar a secretaria de uma das cidades que é a maior referência mundial em habitação popular no Brasil. Essa questão continua a desenvolver lá em Diadema, vereador, o senhor que está lá, né, à frente lá na Câmara, porque eu vejo o governo do estado entregar muitas habitações em São Bernardo do Campo, mas não sei se tem projetos, se eles estão construindo em Diadema. Continua? Foi um legado que vocês deixaram também? Esse processo, Wallace, tem que ser um processo permanente. Primeiro você tem que ter muita pressão política, né, e eu acho que Diadema, de um período para cá, deixou de exercer essa pressão política, muito em função de não ter um representante na Assembleia Legislativa. Né, então você tem que ter alguém que conheça a cidade, que esteja lá cutucando o secretário Sim. estadual, que esteja debatendo e discutindo no orçamento do estado o aporte de recursos para o município para área de habitação, que esteja fazendo audiência com a CDHU, que esteja articulando com os movimentos de moradia, que tem suas demandas constituídas, entendeu? Um nível de organização que pressione, que tensione. Política também é tensionamento. Política não é só contemporizar. Todo mundo que contemporiza muito na política perde o time. E eu acho que em algum momento, principalmente dos 8 anos que o ex-prefeito Lauro foi prefeito da nossa cidade, nós deixamos de ter esse papel, de tensionar, sabe, de
apresentar projetos, e também tem isso, você para poder vender um projeto, seja para o governo do estado, seja para o governo federal, você tem que ter um nível de articulação técnica grande, né? A política é importante, mas você tem que ter bons projetos, você tem que debater, você tem que discutir, você tem que ir atrás de orçamento. E eu percebi que isso acabou tendo uma ruptura de um período para cá. Essa ruptura aconteceu durante o governo do Lauro. O Lauro era um cara que ele dava sinal para todo mundo, mas não pegava ônibus nenhum. É muito meu amigo, gosto do Laurinho, sabe? Mas, meu, ficava em tudo quanto era ponto, dando sinal. O Lauro não se dava bem com o governo do Quando estado, não se rachava dava, com todo mundo. rachava, não se dava bem com o governo federal, essa é a verdade. Os apoiadores Brigava com todo dele. mundo. E isso eu acho que influenciou muito nessa lógica, e aí tem a ver com a escolha também dos secretários, das secretárias, na elaboração de um projeto de continuidade. Ó, nós temos um projeto que é o Diadema N e o Diadema O. Começou no último governo do Lauro esse projeto, através, na época, da então secretária de Habitação, Regina Gonçalves. Ela elaborou um projeto que era um projeto de produção de unidades habitacionais para atender as famílias da Ecovias. Na realidade, esse projeto começou lá atrás no governo do Mário, É. inicialmente, né? Então se definiu várias áreas, se encaminhou essas áreas para o governo do estado, para desapropriação, remover as famílias que estão no trecho da Ecovias, ali na cidade de Diadema, que começa na Viela das Estrelas, no Parque Reide, e vai até o quilômetro 19, ali na saída do Inamar, né? E esse projeto não andou. O que andou durante esses anos todos? A desapropriação de 2 terrenos, lá na Prestes Maia, em frente ao SESI, que o projeto é denominado Diadema N e Diadema O. Quando a Regina assumiu a secretaria, ela fez alteração do projeto. Depois disso, o Felipe ganhou a eleição, o Ronaldo assumiu, reestruturou esse projeto novamente com potencial maior, que eu acho que é acertado. E esse, Foi quando teve a assinatura com a prefeitura. justamente, 23. em 23, e depois de uma repactuação do projeto para poder adensar e você conseguir atender o número de famílias, 880 famílias, se eu não estou enganado, quase 440 na unidades, né? isso Na no primeiro Ecovias. Ah, empreendimento. tá. São 2 empreendimentos, Sim. 2 terrenos. É uma de Exato. 446 e a outra de 400 e pouco. Uhum. Então, você vê, ó, olha quantos anos se passaram. Então, essa falta de definição, de articulação, de pressão, de cobrança, não viabilizou até hoje que nós pudéssemos estar entregando mais 800 e poucas unidades para atender famílias de baixa renda na nossa cidade. Agora, a grande pergunta que fica é o seguinte: como é que o atual prefeito vai cumprir a promessa de entregar 5.000 unidades habitacionais, que foi o que ele colocou no plano de governo? Secretaria da Habitação atualmente, também de um grande amigo meu, eu não levo nada para o pessoal, gente. Eu levo para o político. Mas assim, é uma secretaria inerte. É uma secretaria que não mostrou para o que veio. É uma secretaria que não tem nenhum projeto hoje que sinalize para você atender 10% do que foi o compromisso de campanha do atual prefeito, que foi 5.000 unidades. O programa de regularização fundiária, paralisado. Não entregou uma única escritura durante 1 ano e meio. O programa de revitalização, que é isso, Diadema está concluída. As favelas estão urbanizadas, todas urbanizadas, com exceção do sítio do Caqui, e ó, eu falo com conhecimento de causa. Conheço aquela cidade com a palma da minha mão. Com exceção do sítio do Caqui, que está numa área de manancial, você não tem uma única favela. E das áreas da Ecovias, que são remoção, que precisavam ir lá para o Diadema N e para o Diadema O, você não tem uma única favela. Agora, o que você precisa? Fazer um processo de revitalização, de melhoria habitacional, principalmente nas travessas, nas vielas, de levar infraestrutura para esses locais, porque eles estão totalmente concluídos. Então, você não tem uma única área que hoje tem intervenção da Secretaria de Habitação. Inclusive, tiraram essas intervenções, Elias, da Secretaria de Habitação e colocaram na Secretaria de Obras. Então, é o seguinte, é a obra pela obra. Não é a obra pela relação social, pela relação política com a comunidade, pelo estímulo de organização
que esses locais precisam ter. É uma política desassociada, extremamente paternalista, assistencialista e que atende aos interesses de alguns vereadores. E tem uns que adoram fazer vídeo todo dia. Agora deram até para falar mal de outros vereadores nos vídeos, entendeu? Como se isso fosse papel do vereador. Vereador. Tá Né? fiscalizando o próprio vereador. E aí outra, né, cara? Os caras, mano, sabe, fica lá, porque eu. Sabe, não é eu, cara. E a hora que você for embora, como é que vai ficar a comunidade, a população? Até Se porque a você gente tá falando de uma pegar- região carente também, né, vereador? Tem outros Total, problemas. exatamente. Se você imaginar, a gente pega São Bernardo do Campo agora, que foi entregado ali na Vila Moraes, famoso Robertão lá. Robertão. Se você pegar ali que dentro de um ano e meio, né, de governo, eles conseguiram, através do governo federal, com aquele projeto de CEP, eu acho que você viu, Sim. já colocou o CEP ali dentro. Então ali já está próximo de vir o quê? A questão fundiária, para depois vir medições para fazer as ruas, fazer as calçadas, Asfalto. né? A Enel, Sabesp. É um projeto assim que demorou muito tempo por conta de outros mandatos que não avançaram e que um ano eles conseguiram fazer. Aí você pega uma cidade de Diadema que já está, como você disse, está urbanizada. Não tem mais favela assim para falar, pô, tem favela, não, está urbanizada ali e a coisa não está avançando. E essas pessoas também precisam de uma moradia decente. A última que foi entregue lá, que foi da moradia Foi o ano passado. foi 23, mas foi agora, 25, É, janeiro. Pro Moradia Liberdade, é uma Foi a associação. única coisa que foi Mas é um entregue. projeto de uma associação. São. O governo caiu de paraquedas, meteu a plaquinha dele lá, mas não fez nenhuma gestão. Os apartamentos estavam prontos, o projeto já havia sido aprovado, as Só obras entregar a haviam. chave. Só foi entregar a chave, entendeu? Aí até eu, né? Aí fica E aí fácil. tinha mais 200 unidades dessa mesma, se eu não me engano, né, no Parque Real ali. Será foi entregue também já essas 200? Não, ainda não. Ainda não. Quer As dizer, já únicas unidades que foram. Os projetos que nós temos hoje, Elias, em Diadema, são projetos exclusivamente de associações. aquela que está próximo da Praça da Cidadania, que foi Praça entregue da agora Cidadania. esses dias lá no Serraria. Tem uma lá, eu acabei vendo no dia que eu fui lá, tava lá governo federal, né? Ali tá Do lado do shopping, você está falando ali? próximo do shopping ali. Próximo do shopping? Do lado Mas do shopping. ali não foi entregue ainda não, né? Não, tá em começo, Tá, mas tá, tá obra. É é governo federal. associação de moradia A também. associação também? Associação de moradia. Hoje nós temos duas produções hoje de Diadema. Nós temos a produção do movimento de moradia, através das associações, programa Minha Casa Minha Vida, em alguns casos com participação do governo do estado, através da complementação do custo da unidade, ou nós temos o mercado privado. Que aí vai, É isso. anda Não voando. temos produção de projetos da prefeitura. Pela sua experiência, essas 5.000 unidades que realmente há esse déficit ali, que as pessoas estão esperando, pela sua experiência, de 8 anos à frente, entrega até o Nunca. final desse mandato Não, dele? nunca, não existe. Vai ficar gravado Não, isso, não, hein? nunca, pode colocar nunca. Vamos provocá-lo para que ele Não, acelere a palavra e é cale nunca. a boca do Jorge. Não, mas não tem jeito. Não, sabe por que não tem jeito, Elias? Primeiro que é o seguinte, é ousado essa meta de 5.000 moradias. A meta de 5.000 moradias é próprio de quem não conhece territorialmente a cidade de Diadema. Nós não temos, eu estou afirmando, nós não temos áreas suficientes na cidade para produzir um volume de habitações dessas. Mas também não seria alguma comunidade que vai tirar do local? Não, produzir unidades, para mim, é muito claro. Urbanizar é uma coisa, produzir é outra. Produzir é fazer unidades. Tá. Fazer 5.000 unidades, talvez o mercado imobiliário, o mercado formal, as construtoras, numa perspectiva de 8, 10 anos, tenham condição de produzir 5.000 unidades. O município? O município não. Primeiro porque é lento. Primeira coisa, é lento. Acabei de falar. Dei um exemplo do Diadema N e do Diadema O lá na Prestes Maia. Então, é lento o processo. Entre você definir desapropriação, elaborar projeto, aprovar projeto, liberar recurso, dotação orçamentária, empenho, reserva, licitação, autorização, início de obras. Tem um processo que ele precisa
ser seguido. Esse processo da licitação, que O governo do estado desmarcou 3 Ah, tá. vezes porque em essa janeiro licitação. foi feita uma Dia licitação. 23 de janeiro. A primeira foi 23 de 12 janeiro, de foi janeiro. desmarcado. 12 de janeiro. Nós tivemos dia 7 de janeiro em uma reunião, estava marcado Agora, desse ano. desse ano. Ah, É a exatamente. terceira vez. 26. E agora, tá. se eu não estou enganado, dia 26 de junho, eu não acompanhei. Tinha uma nova licitação. Então, é muito lento. E aí, o que, que acontece? A licitação também é um processo que é uma seleção. Então, você vai lá, você abre. Eu tenho interessados. Pode dar muito bom a licitação, como pode dar muito ruim. Pode ser que ninguém se interesse por aquele formato, aquele modelo e aquele valor que está sendo pago do ponto de vista da. Ô, meu cara faz conta, velho. Não tem ninguém fazendo filantropia nesse mercado, não, meu. É verdade. Porra, para com isso. O cara faz Só a conta. prefeitura Ó, que pode fazer. Se não tiver dentro do meu, Budget. do meu teto de lucro, É. né? Não é Não de vou. gasto, de lucro eu não vou. Então pode dar ruim, pode dar vazio. Mas também pode ser uma boa licitação, um bom preço, onde as empresas possam brigar entre si. E aí você ganhou, a outra entra com recurso. Aí você para o processo. Então, assim, é uma coisa que você não tem como assegurar que os prazos vão ser. E aí também tem Cumprir. uns miguezinhos, né? É, você não tem dinheiro, aí você joga lá uma licitação para inglês ver. Mas você não tem grana para bancar aquela obra. Não tem previsão orçamentária. Aí você fala, ó, a gente Vou colocou lá, aqui, mas coloquei, tá, deu fizemos problema, nossa parte. fizemos nossa parte, vamos abrir outra, a outra daqui a 6 meses. Nessa você empurra um ano, próximo orçamento. Infelizmente, tem muito isso no poder público. Por isso que eu falo do tensionamento. Tensionamento político. E Diadema não tem ninguém que defenda os seus interesses, por exemplo, na Assembleia Legislativa. Qual deputado? Para uma faixa é fácil, Né? azul, né? Faixa azul aparece cara até de Brasília, né, meu? Né? Mas É. Diadema não tem. Você tem um monte de gente que vai lá, faz campanha, pede voto, outdoor. Nossa, eu nunca vi tanto outdoor. É tantos milhões em Diadema que o problema Dava está para ter resolvido. levantado já alguma Já moradia aí. dava para ter acabado o TEA, já dava para ter resolvido o problema de saúde da cidade, de educação, porque na época de campanha, infelizmente, é uma prática muito comum, né, meu? Mandei tantos milhões, mandei não sei quantos milhões, mandei isso, mandei aquilo. Mas você vê, uma defesa simples, que é brigar com o Estado para poder garantir que seja entregue habitação de uma área que já está desapropriada, de um projeto que já está pronto, de uma licitação que deveria ser concluída, não tem um filho de Deus que vai lá brigar, entendeu, meu? É muito para eles? Pô, Arrumar muito problema? Vai ter que caramba. bater cartão lá. Tem que bater, tem que E brigar com o aí? padrinho, com o governador, com os amigos secretários. Aí o Cara, padrinho fala, porra, não é hora disso, você vai me atrapalhar. política é você se indispor. Acabei de falar aqui, eu vou repetir. Não dá para contemporizar interesses. Você tem que ter lado. E muitas vezes você ter lado significa você romper com um dos lados. Porque você tem que, em algum momento, radicalizar o processo. É disso que se trata a política. Murista em política, meu amigo, apanha dos dois lados. Você acha, Josa, eu acho que você vai concordar, a política tem que trabalhar pro povo, aquele que coloca o político no poder é a maioria, é a massa. Quando você vê esse atraso em habitação, que a população está querendo, está chorando há muito tempo por ela, e não acontece, você acha que é um político que está preocupado com isso? Ou melhor a pergunta, o que que Diadema hoje, no seu ponto de vista, é com a liderança, por exemplo, hoje do prefeito Taca? Para que ela está trabalhando de fato? Ó, Para economizar uma dívida de 1 bilhão para 200 milhões, eu acho que foi isso, a última que os caras adoram brincar Avineri com o lá, número. Os caras né? adoram brincar com o número. Qual que é a lógica hoje dessa gestão? Ó, primeira coisa é o seguinte, ó, essa lógica da política. Como eu disse, o político ele tem que ter lado, tem que ter bandeiras muito claras de luta, e ele tem que se esforçar para poder fazer do seu mandato uma ferramenta que possibilite que problema das pessoas reais, cara. Esse é o problema. Durante o período de eleição, a vida é tão mais fácil, né?
O mundo é É, tão mais na colorido, eleição acabou uma você pandemia. entendeu? Não, só que quando acaba a eleição, a gente volta para a vida real. E é isso que você falou, meu amigo. Tem gente há 20 anos, 30 anos aguardando por uma habitação. E se não for o Estado, aquele cara não vai conseguir numa construtora e fazer o seu financiamento. Vai pagar aluguel eternamente, vai morar de favor eternamente. Tem gente aguardando cirurgias, 3 anos, 4 anos e convivendo com dor, com sofrimento. O problema é que a gente minimiza no período eleitoral esses problemas e se resolve tudo como num passe de mágica. Só que quando acaba as eleições, quando devidamente cada um ocupa o seu cargo, que vendeu a sua utopia, em alguns casos a sua mentira, entendeu? As pessoas comuns, elas voltam a depender e a necessitar que esses caras que estão lá, eles possam fazer alguma coisa. E aí os espaços de poder geralmente são espaços onde os interesses e os debates, entendeu? De novo, coloca em segundo plano o interesse maior, que é o interesse da população. Meu, eu sou daqueles que é o seguinte, o Estado tem que ter papel, e o papel do Estado não é ser banco, não é economizar dinheiro, não é ficar como fica essa galera lá do TACA, 1 bilhão, é 800 milhões, é 600. Oh, é fazer uma pós-graduação de matemática. O que, que você vai fazer para melhorar a vida da população? O No papel final do, é isso, o né? papel do poder público é o seguinte: é usar o recurso que é arrecadado para poder melhorar a vida das pessoas mais necessitadas. Porque vamos lá, simplificando aqui. O cara que tem grana, meu parceiro, ele não precisa de creche, de escola pública. Os filhos deles estudam em escola particular. O cara que tem dinheiro, que é uma parcela pequena, ele não precisa do Sistema Único de Saúde. Ele tem um convênio médico. Ele tem uma segurança privada, aliás. Ele mora em locais que a segurança já é privada. Ele não tem que conviver cotidianamente com os problemas de falta de segurança pela ausência do poder público. Ele compra cultura. Ele vai em teatro bom, ele vai em bons cinemas, Bom, ele vai em excelentes restaurantes. shows, ele tem um entretenimento muito bom, ele vai em Sabe que ótimos restaurantes. a questão desse discurso, não da forma negativa, é que ainda muitas pessoas acham que não é válido esse tipo de discurso, quando ele é real. É real. O Brasil está há muito tempo Ô correndo Elias, atrás do rabo. ô Elias, Não dá para falar que essas pessoas não precisam, não dependem disso. E são essas pessoas que dependem da presença do Estado que elegem os caras que estão pouco se lixando para o problema deles, cara. Essa é a realidade, bicho. É só você olhar a balança da composição, entendeu? Social é uma coisa que E demonstra a coisa claramente. só aperta quando você vê Porra, que quem está acima de você está faturando melhor, que é o caso dos penduricários, que muita das classes médias reclamou. Então, quando passa do nível deles, eles falam: esses caras também estão errados, mas isso aqui também é muito pedinte. é E isso. quem está no meio é o dono da razão. E a composição, cara, desses espaços é uma coisa que deixa a gente pensativo. Você fala, meu, a grande maioria das pessoas que precisam do poder, da presença do Estado, são pessoas que acabam contribuindo para a eleição de uma minoria que vai lá defender outros interesses, e não os interesses daqueles que precisam da presença do Estado, de maior investimento em saúde, educação, em segurança pública, em cultura, esportes, em lazer, em entretenimento, em políticas sociais. E você falou para mim do TACA, né? Bom, eu sou daqueles que é o seguinte, eu não acho que exista terceiro turno. Nós perdemos uma eleição, o TACA é o prefeito, entendeu? Ele está governando a cidade há 1 ano e meio, mas eu tenho falado isso exaustivamente. Precisa sair do discurso da vitimização, precisa sair do discurso de transferência de responsabilidade, cara. O cara ganhou eleição, irmão, tem que governar. E quando você ganha uma eleição, você ganha com os prós, você ganha com os contras. Você tem, evidentemente, que. Senão você não teria ganho a eleição. Nem se Se colocaria candidato. Se a população já trocou, Você assumiu o risco. você sabe, você não sabia dos problemas que tinha a cidade? Vem falar para essa história do IPRED. Vem falar para mim que não sabia. Se não sabia, então não leu a cartilha.
Isso que eu até queria entrar né? nesse assunto, vereador, a questão do IPRED. Vem de encontro a isso que o senhor está falando, essa ruptura também das pessoas terem lá os seus problemas, mas também não saberem se resolver. Como é que ficou essa questão? Porque teve uma polêmica sobre isso, acho que uns 2 meses atrás. Aí eh, aquilo que as pessoas vão querer viver e de repente você ainda continuar pagando, ao invés de estar recebendo. O Instituto de Previdência é uma grande polêmica. É uma grande polêmica. O Instituto de Previdência, de Diadema, desde que ele foi criado, entendeu? É um instituto Que foi que criado pelo Felipe, né? foi Até pelo então. Felipe. É um instituto que ele já teve um período, entendeu, de extremo equilíbrio financeiro, de ter um ativo maior do que um passivo. Ocorre que ao longo dos anos, e vários anos, entendeu? Deixaram de ser feitos alguns compromissos que eles contribuem para o equilíbrio financeiro do Instituto. Vamos lá. Repasse patronal. Isso é um problema. Como é que você deixa de repassar a parte patronal para o Instituto? O Instituto nada mais é do que o seguinte: um fundo Uhum. que você vai depositando para quando você se aposentar, você poder, esse fundo, manter a sua aposentadoria. É o INSS. A diferença é que o INSS tem dinheiro do Tesouro, tem dinheiro do governo, tem moeda própria. O Instituto não tem. Então, você deixa de pagar a parte patronal. E vários prefeitos que passaram nessa cidade deixaram de pagar a parte patronal. Você tem dívidas com a União. Você tem parcelamentos que foram feitos de dinheiro que estava nesse ativo e que foi usado para outra finalidade, mas que foi aprovado pela Câmara Municipal. Então ninguém pegou grana do Instituto sem que a Câmara não aprovasse. Então tem que parar. Tem uns caras lá, uns fanfarrões, que eu chamo de fanfarrão, sabe? Que fica falando e falando e falando pelos cotovelos. Cara, passou tudo por aqui. O Tribunal de Contas do Estado aprovou. Não tem apontamento de irregularidade em relação ao ato administrativo. O que tem que fazer é honrar com os compromissos. Você teve durante um período, inclusive, a compra de imóveis por parte da prefeitura para colocar no ativo. Aquele imóvel hoje do Poupa Tempo, aquilo tudo é do Instituto de Previdência, na Amélia Eugênia, frente à Chácara Três Uhum. Irmãos. É um passivo. Era um ativo, Ativo. né? Era um ativo, era um passivo O aluguel da é deles prefeitura. agora. A prefeitura desapropriou e passou aquele ativo para o Instituto de Para Previdência. pagar a dívida. Aí pagando dívida e abatendo, Tá né, batendo. na dívida que existia. Qual que é o grande problema em relação ao Instituto de Previdência do município? Tirando esses problemas de ordem dos compromissos que ao longo dos anos não foram honrados. Você tem uma quantidade muito grande de pessoas que estão se aposentando, que vêm se aposentando, e uma quantidade muito menor que vem contribuindo. Ou seja, a prefeitura tem que fazer concurso público. A prefeitura tem que parar de terceirizar. Não seria uma boa ideia fazer o que fez, eu acho, São Bernardo, o próprio São Paulo, jogou para o INSS, governo Então, federal, tudo bem. fazer Só que a esse. dívida continua. Sim, a Você não dívida se foi livra, construída. você não se livra da dívida. Então, Sim, aí fica difícil a fazer essa questão, composição. justamente, a questão do instituto não é você se Simplesmente. livrar da dívida, porque a dívida ela vai continuar existindo e Como a que você vai ter? prefeitura tem que continuar assumindo. E você não vai ter mais quem pague por esses funcionários e, consequentemente, pela dívida. Qual que tem que ser a lógica, cara? A lógica tem que ser o seguinte: você tem que começar a contratar mais Mas, funcionários funcionários públicos. A balança ela tem que começar a ter um Equilíbrio. outro equilíbrio. Você tem que ter mais gente pagando para aqueles que estão se aposentando receber. receberem. Senão vira um efeito dominó. E isso é ter planejamento. Eu vi um áudio essa semana que é um absurdo, do superintendente do instituto falando num áudio, né, de WhatsApp, e essas coisas vazam para um aposentado, né? Se já não bastasse a prefeitura ter mandado no começo do ano, se é isso que você está se referindo, o projeto de reforma da Previdência, que entre as mudanças previa uma cobrança de 10% do aposentado. É. Eu entrei com o mandato de Passou, né? segurança.
Não, nós derrubamos. Ah, você derrubou, Nós esse você derrubamos. Nós derrubou. entramos, eu entrei com mandato de segurança. Nós ficamos 60 dias debatendo esse projeto. E aí, depois de muita pressão do funcionalismo, a Câmara decidiu que o projeto que havia sido mandado originalmente realmente tinha uma série de retrocessos. E aí nós conseguimos apresentar, junto com o sindicato, junto com o Conselho do Instituto de Previdência, uma série de propostas. Algumas foram acatadas, outras não, mas deu uma melhorada Houve uma do que flexibilização, né? seria um desastre, cara. O projeto original era um desastre. O projeto original ampliava o tempo de serviço para mulheres, principalmente para 7 anos, homens para 5 anos, 10% nos aposentados, não tinha o processo de transição. E o projeto passou, teve que o mandado de segurança segurar. Segurei por 60 dias, praticamente, no mandato de segurança. Eu vi, vereador, Né? porque assim, a Câmara, toda a sessão, né? Lotada. Lotada, discussão, e não se chegava a um termo. Aí tinha que ser postergado. É isso, Então, até tentar chegar eu num não- ponto. É isso, num ponto. E o espaço da Câmara é esse. O vereador tem que ter essa compreensão de que a função dele é buscar esse equilíbrio. E você falou sobre isso muito sutilmente, Elias. Né? Você foi muito sutil. Não dá para falar só amém. Você tem hoje uma prefeitura que a Câmara. E como foi no governo passado do Felipe também. E como foram em governos anteriores. A gente não pode confundir governabilidade com subserviência. Não dá para confundir. Sabe? Você não pode dizer só amém. Você tem que ter algumas posições próprias que representa aquele segmento que te elegeu, cara. Sabe? Você não pode simplesmente concordar com tudo que vem. Esse modelo de governabilidade, de garantir maioria pela maioria, é um modelo que coloca a Câmara numa condição de segundo plano, que coloca a Câmara numa condição simplesmente de Faço o que eu mando. como que é? Faço o que eu obedece quem tem juízo, né? Não é faço o que eu mando, obedece quem tem juízo. Não é isso? É isso, cara. Então não dá para ser isso. Tem que ter debate, tem que ter discussão. Você tem que ouvir outros segmentos, outros interesses, entendeu? E aí você vai procurando encontrar equilíbrio. Eu falo isso com muita tranquilidade. Quem já foi oposição, de quem já foi situação, de quem já foi presidente da Câmara, de quem já foi líder do governo, de quem já foi líder Tem da uma vasta oposição. experiência aí. Mano, eu conheço aquilo ali. E eu vejo que cada vez mais o debate político está sendo minimizado, diminuído. E aí a gente fica fazendo o debate a partir da polarização. Se eu sou de direita, se eu sou de esquerda. Não é sobre a necessidade das pessoas, que muitas vezes não são nem de direita nem de esquerda. Quero discutir os seus problemas. A questão dos procuradores acabou passando o projeto do Passou a aumento? vergonha. Vergonha, vergonha. Cadê Vergonha. a austeridade que tinha? Não, Elias, ó, e uma vergonha, porque é o seguinte, nós acabamos de sair de um processo da campanha salarial, sabe? Aí teve um vereador também, eu depois não vou citar o nome, mas, meu, desculpa, né? Querer confundir as coisas e achar que não está tudo bem. É uma vergonha você criar mecanismos de você ter super salários na cidade de Adema. É sobre isso. Hoje vai ser 1, amanhã vai ser 3, depois 5, 8, 10. Você institucionalizou os super salários acima do teto na cidade de Diadema, com falso discurso de que não é recurso do Tesouro, é recurso do fundo. Ué, mas o recurso do fundo só existe porque a pessoa ficou devendo para o Tesouro. E por quê? E outra coisa, o cara quando fez concurso, ele não fez concurso sabendo que ele ia ganhar tanto de salário? Ué, ele está fazendo alguma coisa a mais do que ele deveria fazer? Então ele tem que ter um super, que já são salários altos. E o que me deixou mais indignado é que há um mês e pouco atrás, nós estávamos discutindo a campanha salarial do funcionalismo público, e aí foi mandado para a Câmara uma proposta de 4,86, dividido em duas vezes, a primeira, 4,36, a primeira no final de maio, a outra em outubro,
0% para o auxílio alimentação, 0% para o auxílio refeição, 0% para o auxílio saúde do funcionalismo público. Agora, quando foi para uma categoria específica, entendeu? Não se pensou duas vezes, com um discursozinho, sabe? Qual que é o valor do salário no final? Ó, Eu pedi para o Wilson, eu acabei que eu não li. tem gente que vai sair dessa brincadeira aí com algo em torno de 50 mil reais. Nossa. Mês. 40 e poucos meses. É isso, é em escala. Esse ano é 1, daqui a pouco é 2, é 3. E outra coisa, você tinha um fundo que era de modernização. Acabaram com o fundo de modernização e criaram apenas o fundo Fundo que de vai aumento. atender o interesse dos procuradores. E o fundo de modernização, você usava o recurso que era do percentual advocatício para ratear entre todos os funcionários, inclusive o motorista recebia, Acabou. sabe? Para comprar equipamentos, para investir na carreira, curso, tinha tudo. O recurso era usado para tudo. Agora não. O recurso dos honorários advocatícios vai para esse fundo e só pode ser usado para pagar até 35% de quem está acima do teto para os procuradores do município. E a OAB de Adema, como é que reagiu? Ah, juntinha. Vitor misturado, né? Ah, Como é que você tô me vê? lixando para corporativismo. Aceitou numa boa porque também está dentro de um É projeto, óbvio, né? isso é corporativismo, Corporativismo. meu irmão. Não vem falar para mim que não é corporativismo. É puro corporativismo, entendeu? Eu não vi eles se manifestarem quando os caras deram 0% para o servidor público que ganha 1.900, que ganha R$ 2.000 no Vale Alimentação e no Vale Refeição. Quando foi bloqueado 2,5 milhões para poder acertar despesas já Né? antigas, né? Que agora E um monte de coisa. Se a gente for ficar falando aqui, puxando, nós vamos ficar a manhã inteira. Então, assim, quando é conveniente, aí você vai lá e se posiciona. E eu deixei muito claro o meu voto, além de ter uma manifestação que é de cunho político, principalmente em função do que acabou de ocorrer com o funcionalismo, é questão moral, ética. Sabe? Como é que eu vou abrir a porteira para criar super salários na prefeitura de Diadema e para atender o interesse de quem? E o que está por trás? Vamos lá. Vamos ser mais claros nessa discussão. Estamos falando de 34 procuradores que a gente tem no município. 32, 34, parece que tem um ou outro que está emprestado e tal. Quantos serão beneficiados com esse super salário? Não serão todos. Até porque não estavam todos lá. Estranho, né? Se esse negócio era para eu atender achei todo que era mundo, todos, né? estava todo mundo lá. Não, Uma não vai, porcentagem de cada um não por tempo vai. de serviço também, Tem né? salários, entendeu? O que está glosado, o que está acima do teto. Então, é um salário, na realidade, uma lei que vai beneficiar uma parcela pequena, pequena. Agora, com qual interesse? Por que eu estou fazendo um gesto tão grande para uma parcela? Será que tem alguma coincidência em relação a essa pequena parcela ser responsável por algum tipo de parecer, de manifestação? Não sei, estou fazendo uma indagação, não estou fazendo uma afirmação. Porque se for isso, aí é mais sério do que parece. Veremos mais para frente, né? É, Vai ter é só, sinais. é só Vai acompanhar. ter sinais. Haverão sinais, e eu vou acompanhar, vou procurar os pareceres, as manifestações, quem assina, quem deixa de assinar. Ué, é meu papel ou não é? É meu papel fiscalizar os atos do poder público. Espero que o ano que vem eu esteja numa outra condição. Que se eu continuar na Câmara de Diadema, Mas também vai poder provocar, né? vou bastante, Vai poder provocar. bastante. Vereador, o senhor falou muito de habitação, eu queria entrar agora também no assunto de transporte, né? Existe aí um estudo, né? Na verdade, assim, parece que o metrô já está chegando no ABC e é um estudo de que deve ter um metrô em Diadema. O senhor acredita realmente nisso? E agora o senhor também, como candidato a deputado estadual lá na Assembleia, pode também ajudar nessa questão em Não Diadema? acredito. Não acredito. E já tivemos a Regina do metrô. É. Quem vai ser dessa Não, vez? não acredito. Regina, gente boa. Primeiro que o metrô não vai chegar em Diadema.
Então, esse anúncio novamente que foi feito pelo governador é meramente O populista próprio prefeito no falou: período vamos ter eleitoral. cautela. Não, não vai chegar. Primeiro que você não tem um desenho. Acho que o grande problema do metrô vir pro ABC, inclusive, é o trajeto, é o traçado. E a definição, se é o trem sobre trilhos, entendeu? Se é o trem de superfície, o metrô, Uhum. esse daí não vai ter, nós vamos ter um outro formato. E o grande problema é o traçado como ele está feito, principalmente quando ele vem para São Bernardo do Campo. Então é um traçado que, pelo que eu conversei com vários técnicos da área, não foi discutido, não foi debatido qual o impacto, sobre qual a real, qual o impacto que vai causar e sobre qual a real eficiência que vai trazer na articulação da estrutura que nós já temos de transporte na região. Porque quando você pensa nessa lógica, seja do VLT, seja de qual for o outro formato que nós vamos ter de transporte para a região do ABC, tem que dialogar com a estrutura já existente. Nós temos o trólebus já, Uhum. né? Então você tem que ter, assim como o metrô, eu acho que o metrô, meu, é um, é um baita de um exemplo. Lento, com poucos investimentos, com muitas promessas, mas é uma saída muito grande para um dos maiores problemas que a gente tem hoje, que é de mobilidade urbana. É você possibilitar que as pessoas possam ter transporte público de qualidade, para deixar de usar o carro, o veículo, né? E desafogar o Tornar trânsito, né? desafogar o trânsito. Então, Mais barato sabe, mais também. barato. Então, você só tem uma alternativa para fazer isso, que é o transporte público, mas de qualidade. Mas tem que dialogar, as coisas têm que se falar, tem que se interligar, tem que criar mecanismos de que uma linha abasteça a outra, ou seja abastecida, alimentada pela outra, e que isso crie um fluxo, olhando para a região do ABCD, que possibilite hoje a principal alimentação que nós temos é o corredor da MTU, é o trólebus que está interligado na cidade de Diadema, de São Bernardo, na cidade de Santo André. Santo André, Jabaquara, Jabaquara, Agora, São Zona Mateus. Leste. São Mateus, é isso. Né? Então, a gente precisa enxergar, né, como que a região de Ribeirão, de Rio Grande, mesmo de Mauá, Mauá é trem, né? Apesar que Santo André também tem trem, Uhum. mas como que essas regiões também conseguem dialogar? Agora, o trem numa outra lógica, de levar para a capital, né? Mas se conectam hoje com o próprio ABCD e também como que eles se conectam hoje com a alimentação desse sistema para a Zona Sul de São Paulo, para o Jabaquara, que é uma das alimentadoras do sistema para o metrô. Então, esse debate, eu acho que é um debate que deveria ter sido travado com, com mais tempo, envolvendo mais técnicos, mais profissionais da área de transporte, inclusive das 7 cidades do ABCD-MRR. O consórcio é um espaço para isso. E eu, particularmente, acho que o debate ele foi muito pouco feito, né? Tanto é que tem realmente apontamentos de problema em relação ao trajeto, o traçado que está sendo proposto. Agora, novamente, só reafirmando, a vinda do metrô para Diadema é uma verdadeira utopia. Agora, não é uma coisa que Impossível também. impossível. Se você olhar, inclusive, para onde está hoje o Jabaquara, se você olhar para Imigrantes e se você olhar para toda a extensão que você tem ao longo da Imigrantes para poder chegar em Diadema, o impacto seria muito pequeno. Estou falando aqui, e pelo amor de Deus, não vai dizer que o Jota está dizendo Dizer que vai que o ter metrô vai chegar em Diadema. Isso daí dá uma confusão tá, confusão. danada. Mas eu estou dizendo que não é impossível, do ponto de vista de projeto. Agora, de novo, não pode ser algo que atenda Diadema. Tem que ser algo que esteja articulado, que converse com o sistema metropolitano, com o sistema regional de transporte público. Porque se não for isso, não faz sentido, né? Bom, Jota, a gente está finalizando. Eu queria que você falasse rapidinho sobre a faixa azul, aquela polêmica. Até porque a prefeitura criou lá um setor de fake news. Como que é o nome do setor deles?
O de combate de lá, combate à fake news. aprovaram um projeto lá, mas esse E aí o que projeto é estranho, acontece? né? Foram para as redes sociais falando que a faixa azul foi realizada pelo Baleia Rossi, quando na verdade o projeto é seu e o que ele fez de fato, a gente acabou descobrindo aqui, depois que a gente estava batendo um papo, queria que você falasse. O que ele fez foi pintar, lógico. E o que não falta em Diadema é tinta azul, né? Faixa azul, tinta azul, a E cidade outra, está sendo pintada de azul, mas vamos lá, brincadeiras à parte, e é bom trazer um pouco de humor para a política de vez em quando, mas esse projeto foi um projeto que nós aprovamos já há 2 anos aqui na cidade, né? É o projeto da criação da faixa exclusiva para uso de motociclistas, né, de motos. A exemplo do que é o projeto que traz números excelentes, que é o projeto de São Paulo, então é isso, não foi uma criação nossa, nós copiamos um projeto já existente na Bandeirantes, nas marginais, em algumas vias que tinham um número de acidentes muito grande, né? Principalmente envolvendo motociclistas da nossa cidade. Olhando para a lógica que já tinha na cidade vizinha aqui, que foi quem iniciou através da Prestes Maia, ali Santo André, né? Uhum. Santo André começou lá embaixo, na Prestes Maia, veio aqui um pedaço na Laios e parava ali. Quando nós voltamos o projeto, nós chegamos a procurar o consórcio, conversar para ver. A nossa prefeitura também, na época, por conta do período eleitoral, acabou dando uma segurada. Eu acho que foi um erro, deveria ter executado o trecho de Diadema. Só que depois a gente descobriu que também não era tão simples e não foi também desleixo. E até eu escuto alguns comentários, vejo. Mas por que não fizeram no governo de vocês, já que era governo, você era vereador? Você, quando faz esse tipo de alteração em relação ao uso da faixa, você tem que seguir o código. O código de trânsito não é um código municipal, nem é um código estadual. Código de trânsito é um código nacional, né? Então você precisa da autorização da Secretaria Nacional de Transportes. Ela te dá uma autorização, você manda o projeto com a definição de qual trecho, você recebe uma autorização de 180 dias. Essa autorização você tem que mandar relatórios para saber qual a eficiência, né, como que ocorreu, inclusive para você poder trabalhar na ampliação. Então, foi dado entrada, né, no nosso governo, isso não mandou, e aí, de fato, não sei por qual motivo, porque aí não é mais o vereador que apresentou, que aprovou a lei, e sim quem é da área, quem é da Secretaria Municipal de Transporte. O governo atual, assim que ele assumiu esse compromisso publicamente, aí eu tenho que reconhecer que sempre houve a sinalização do atual secretário municipal de transporte, o Zé Carlos, como do prefeito, de assumir isso. Estiveram em Brasília com o argumento de que estava atrás de recurso, e essa parte é fake news, né? Essa parte é fake news da história, porque não precisa de recurso, precisa de tinta. O projeto já está lá, é tinta. E tinta você Tem de tem, sobra. de sobra, entendeu? Se não tiver, você manda comprar. Não é um volume grande, é um volume pequeno. Então foram até lá. E evidentemente que eu acredito que o deputado Baleia Rossi, até porque esse ministério, que é o ministério das cidades, onde está vinculado a Secretaria Nacional de Transporte, é vinculado ao MDB. Então, evidentemente que é um cara, e eu conheço o Baleia, extremamente articulado, teve lá, entendeu, com alguém da prefeitura e pediu que, né, com muito carinho, entendeu, que fosse agilizado o processo de aprovação do trecho. Isso foi feito, a prefeitura recebeu autorização, e embora a autorização de 180 dias já está prestes a encerrar, então também entre a liberação e a execução demorou alguns meses, né? Perderam alguns dias, semanas preciosos, né? Mas o importante é que executou. E eu, particularmente, independentemente da polêmica de querer dar o mérito para alguém que não teve nada ou muito pouco a ver, nada não, né? Mas muito pouco a ver, a não ser articulação política, o pedido, uma ligação, independente de quem foi o responsável, eu fico muito feliz por ver um projeto que foi aprovado pela Câmara Municipal, a iniciativa foi nossa,
mas o projeto se tornou um projeto da Câmara Municipal, dos 21 vereadores, projeto que está sendo executado, que vai preservar vidas, que vai facilitar a questão do transporte, da mobilidade, e que vai ajudar muito, principalmente quem trabalha todo dia em cima de uma moto, indo, voltando, entendeu? Na garantia da sua segurança e na facilidade, inclusive, do deslocamento. Então, para mim, eu me dou por satisfeito. Agora, não custa nada dar o mérito a quem de direito. Não vai dar. Mas, gente, obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até aqui nesse momento, aqui no nosso canal, no nosso podcast. Obrigado, Josa, pela participação, Wallace, PC, com toda a paciência. Um abraço. Obrigado, gente. Valeu, tamo junto. Ó, agradecer a galera aí, meu, né, pela estrutura, pelo apoio, pela técnica aí. Valeu mesmo, Prefeitura de São Paulo. Obrigado, hein?